Bom dia, aí que eu vou esperar mais 2 minutinhos, tá? Ana Clara, eu acho que você está na aula errada, viu? Vou dar uma olhada aqui, professor. Ah, professor, eu tô. Aliás, depois eu escuto, você fala mais. Então, gente, bom dia a todos vocês. Espero que vocês sejam bem. Vamos começar aqui, então. Opa, é aqui. Bom, nas últimas aulas, vocês apresentaram os trabalhos de vocês, foi bacana demais e tal. E antes eu tinha acabado o capítulo 11, que é sobre né, a expansão marítima, né, o mercantilismo e blá, blá, blá. E agora, aí, beleza, aí eu passei as atividades do capítulo 11, mas eu estou achando melhor a gente começar a fazer esse capítulo, aliás, acabar o capítulo 12, porque a última aula, ela é no dia 10, né? Então, eu estou achando melhor, esse é o último capítulo do livro de vocês, aliás, do livro, não, desse ano, né? Dentro da minha programação, é a última matéria do ano. Na verdade, é o último capítulo do livro de vocês, sim, porque o de vocês é separado em 3. Então, acho melhor a gente cumprir o calendário e acabar com tipo assim, de ver toda a matéria, depois nós retomamos e fazemos só as atividades. Beleza? Pode ser assim? Pode. Beleza. Pode. Ótimo. Então, é o seguinte, o capítulo 12, então, ela fala sobre os reinos africanos, né, os grandes reinos e impérios africanos, a história da África, da cultura africana, da afro-brasileira indígena, ela já estava, né, o ensino já estava previsto na Constituição e regulamentado numa lei, esqueci qual é o número da lei agora, 13.689, uma coisa assim, não é? E que obriga todas as escolas do Brasil, públicas ou privadas, a aplicar conhecimentos sobre cultura africana, sobre história africana, cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, esse capítulo vai tratar sobre isso, esses impérios, esses reinos e impérios africanos, pré-colombianos, inclusive, pré-colombianos é ótimo, anteriores à colonização europeia, inclusive, né? Nós sabemos pouquíssimo sobre a história da África, muito pouco, né? O nosso modelo, como é que fala, o nosso currículo de história, ele é muito eurocêntrico, né? Ele parte muito da Europa, da história europeia, e negligencia a história africana, né? Que é importantíssimo para a nossa cultura. Afinal de contas, nosso país, ele, quer dizer, por mais de 300 anos, o Brasil escravizou africanos. Né? Então, nós temos uma presença na constituição cultural, política, econômica brasileira fortíssima do africano. Né? Nós somos africanos, querendo ou não, descendentes de africanos, todos nós somos. Né? E esse desconhecimento, essa europeização do país,
gera uma série de problemas, né? Esse preconceito, o racismo estrutural brasileiro, né? Falar que não existe um racismo no Brasil é completamente descabido. Essa ideia de democracia racial, ela é completamente absurda, né? Sendo criado lá durante o período Vargas, isso é um negócio sério, né? Nos últimos dias nós temos visto, a semana passada, naquele caso do menino lá o cara lá que ele foi assassinado, claramente um crime de racismo aquilo, lá em São Paulo, no supermercado Carrefour, né? E estamos vendo isso, é a coisa mais comum. E conhecer a história, né, os precedentes, né, de onde nós viemos é fundamental. Né? Primeiro, para conhecer. Segundo, para trampar, retirar essas viseiras que nós temos, né, de pensar que existe uma cultura boa e outra ruim. Isso é fundamental, isso é importante para todos nós. Então, nós vamos falar sobre isso, conhecer um pouquinho, muito pouco. Eu acho que isso aqui é praticamente nada da cultura africana, da história de África. Né? Eu recomendo, inclusive, existe vocês baixam pela internet, é um trabalho de história da África, chama História da África, produzido pelo Unesco. São, se não me engano, 8 volumes, enormes, vocês conseguem baixar todos eles. Mas foi publicado no Brasil também uma edição compilada. Eu até tenho os 2 livros, de História da África. Quando o Haddad foi ministro da Educação, todas as escolas no Brasil receberam e tal, né? Que é muito bom, né? E explica bem, assim, inclusive os métodos de pesquisa para conhecer o conhecimento da história da África, etc. Então, eu recomendo para vocês conseguem baixar facilmente esse compêndio de história da África da Unesco, produzido pela Unesco. A história da África PDF. Baixa todos eles, eu tenho todos eles. Temos que saber sobre a África. Né? Querendo ou não, de uma certa forma, é minha especialidade, porque eu sou especialista em religiões afro-brasileiras. Né? Então, para eu entender um pouco da religiosidade afro-brasileira, eu tive que voltar muito à África. Né? Eu tive que entender, buscar entender a África, o que é a África, né? Que não é simples, não é simples. Nós somos cobertos de preconceitos. Eu vou tentar passar um videozinho para você sobre a África, né? A cultura, como que nós herdamos, talvez até na próxima aula, hoje ainda, né? O que nós herdamos de África no Brasil. É fundamental, nós precisamos entender isso. Né? Eu vou recomendar um tanto de coisas para vocês, até minha dissertação, mas se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a formação religiosa, né, esse campo religioso brasileiro. Eu tenho um capítulo na minha dissertação que eu falo só sobre isso, o campo religioso brasileiro. Obviamente que eu vou puxar um pouco da questão afro-brasileira, né? Especificamente sobre a Umbanda. Por mais estranho que vocês possam... Né, a Umbanda é uma religião eminentemente brasileira. Ela nasceu no Brasil. O Candomblé também. Embora o Candomblé tenha muita... Quer dizer, ele é muito africano, né? Ele também é brasileiro, é uma religião brasileira, não tem candomblé na África, né? São outras coisas que tem na África. Mas a Umbanda não, a Umbanda ela tem uma característica de reunir uma série de elementos africanos, mas também brasileiros, católicos, indígenas. Quer dizer, a Umbanda é uma pequena, é um resumo do que é o Brasil, assim, do ponto de vista do campo religioso. Muito interessante. Eu fiquei muito impressionado quando eu fui estudar Umbanda, que nós sabemos nada, né? E é de uma beleza impressionante. É de uma beleza impressionante. Alguém quer falar comigo aqui? Júlia, isso mesmo, é lindo. É lindo, lindo, lindo. Eu fiquei muito, muito impressionado. E assim, como eu era ignorante, né? Eu convivi dentro de uma casa de Umbanda durante 2 anos, que eu respeito muito. Eu entrei um e saí outro. Inclusive, no meio da minha dissertação, com praticamente metade da minha dissertação pronta, eu tive que mudar, porque estava indo para um caminho que era... Isso é uma coisa da pesquisa, né? À medida que você vai pesquisando, descobrindo, conhecendo, né? Os véus do preconceito, os véus do desconhecimento, da ignorância, eles vão abrindo, né?
E aí você vai vendo coisas que você não viu, que você não conseguiu ler, mas que estão ali e que você apreendeu com a vivência. Eu utilizei técnicas da antropologia da religião, né, da antropologia cultural, sobretudo norte-americana, né, do Goethe, técnicas e teorias, né, para compreender aquilo ali, e digo para vocês que foi de uma valia impressionante, né? E é fundamental que nós todos tenhamos conhecimento sobre a história da África. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, pode abrir o microfone. Vamos começar aqui com esse início do capítulo, nessa página inicial aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui é Salvador, né? Aliás, Rio de Janeiro, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, a comemoração de Iemanjá, né? Esse aqui é a Baía de Guanabara, dá para vocês perceberem até por conta da ponte que é atrás, né? E aí os barcos levando as oferendas para Iemanjá. Iemanjá é um orixá africano, africana, né? Uma mulher, ela é feminina. Inclusive, eu recomendo, até tenho para esse professor Lucas, ele até hoje não entregou, não me devolveu, que é a Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. Acho que vocês não conseguem baixar esse livro na internet, mas o Reginaldo Prandi, ele é um professor da Escola de Sociologia da USP, e ele, não é só ele, tem um outro, o Reginaldo, como é que chama, gente? Agora esqueci o nome dele. Tem uma série, o Reginaldo Prandi, ele é especialista em candomblé, mas ele também estuda Umbanda, mas ele é especialista em candomblé, né? O Reginaldo Prandi, ele, por meio das pesquisas aqui no Brasil, em África, ele faz um compêndio dos vários mitos dos orixás, né? Sobretudo os que sobreviveram no Brasil. São muitos orixás. Na África, aqui no Brasil, sobreviveram poucos. E aí ele conta as histórias dos orixás em versos. É lindo, é um livro lindo, e as histórias são fantásticas. Assim, por meio de pesquisa, ele vai comparando as histórias que são contadas pelas mães de santo em várias casas, vários terreiros. Muito interessante. Se tiverem a história dos orixás, eu não fico impressionado por que a gente estuda. As pessoas são tão encantadas com a mitologia grega, e a mitologia iorubá, por exemplo, ela é totalmente negligenciada, né? Ela é tão rica quanto, de beleza, de, 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 de fertilidade, de pulsão, de vida, assim como outras mitologias, né? Eu acho que nós estamos negligenciando por preconceito, né? As nossas raízes, a mitologia africana que está no Brasil, né? A história dos orixás, as histórias de África que sobreviveram no Brasil, né? E é a partir delas, inclusive, que a gente vai entender um pouco do que é o Brasil. Olha aqui, ó. O preconceito contra o que vem da África. Olha isso. Artigo 5º, olha aqui, Constituição Brasileira, de 88. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade dos segundos termos. Né? Inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, de todos. Olha esse texto aqui, isso aqui eu lembro disso, né? É um texto da Ivone Mag. A Ivone Mag, ela é do Rio de Janeiro, ela é uma professora, se não me engano, da Universidade Federal Fluminense, agora eu esqueci o Federal do Rio de Janeiro ou Fluminense, me esqueci. Ela é uma pesquisadora do campo religioso afro-brasileiro, li muito Ivone Mag, ela é genial e tudo. E ela vai falar sobre esse episódio da menina que foi apedrejada lá no Rio de Janeiro, porque ela usava roupas características dos cultos afro-brasileiros. A menina fala assim, ó, achei que ia morrer. Isso vai ser difícil de tirar da memória, afirmou Keilane Campos, uma menina de 11 anos, ferida no domingo, dia 14 de julho, quando saía de uma cerimônia de candomblé em um subúrbio carioca. Fatos tristes como esses estão acontecendo em muitos lugares do mundo de forma assustadoramente violenta e cruel, como na Síria, na Somália, no Mianmar. No Brasil, isso parece ser impensável. Isso parecia ser impensável. A reação à intolerância religiosa do grupo acredito foi de convite à paz, de chamamento à não violência. Essa resposta ao sectarismo é um alento de esperança de que não se repita aqui a loucura das guerras e dos ódios religiosos que tão mal tem feito em outros parágrafos. Não acabou. Né? Vira e mexe, nós temos notícia. Há pouco tempo, esses dias para trás eu li, né, quer dizer, no Rio de Janeiro,
nas favelas do Rio de Janeiro, né, onde essas comunidades afrodescendentes, elas têm campo muito, né, fértil, né, onde estão os terreiros, os principais terreiros, inclusive no Rio de Janeiro, que nasce a Umbanda, né? Inclusive, essa semana passada se comemorou o nascimento da Umbanda, né? Numa casa, num terreiro de Zélio de Moraes, lá em Nova Iguaçu, se não me engano, em 1912, se não me engano. Tem uma data específica. Inclusive, o terreiro que nasceu a Umbanda, ele já foi destruído. Não tem preocupação. Existe uma preocupação em preservar a Igreja Católica, não sei o quê, mas de culto africano, não. Né? Aquilo é feio, aquilo é do diabo. E é uma construção do período colonial, inclusive. Né? Essa construção, existe uma série de teóricos que falam sobre isso. Né? Quer dizer, desde o período colonial você tem essa... Helena Schwartz, por exemplo, falou isso. Desde o período colonial você tem isso, inclusive, para dominar, né? Colocar a cultura do outro como inferior. Então, você associa com o mal, com o diabo, com o feio, com o repulsivo, né? Para dominar. Durante o período de Vargas, né, vários terreiros foram invadidos pela polícia, tudo foi destruído. Aquilo é sagrado, o sagrado é sagrado. Em qualquer lugar, o sagrado é sagrado. Eu tenho visto notícias de que no Rio de Janeiro as milícias ou os próprios grupos de traficantes de drogas, os terreiros, nas favelas e morros cariocas, se convertendo a religiões, como é que fala? Neopentecostais, né, essas religiões aí, e invadindo os terreiros, destruindo, inclusive expulsando as mães de santo desses morros, dessas comunidades. É uma coisa completamente maluca. Isso vem acontecendo. Né? Essa menina, essas religiões proselitistas, neopentecostais, elas têm sido extremamente violentas contra as religiões de cunho, as religiões afro-brasileiras. Extremamente violentas. Violentando não só o que é sagrado, mas violentando as pessoas. Né? E quando você violenta, quando você destrói o sagrado de alguém, você destrói ela, porque a cultura é parte integrante do ser. Né? Então, quando invade um terreiro, destrói um altar, né? Quebra tudo lá dentro, você está destruindo as pessoas. Né? Porque aquilo ali significa para alguém. Pode não significar nada para você, mas para aquele significa. Da mesma forma que o católico, né, a imagem de um Jesus crucificado significa muito, né, uma imagem de Iemanjá significa muito para aquelas pessoas que compartilham daquela crença. Então, é o respeito. Você pode não gostar, não acreditar, achar um horror, mas você tem que aceitar que ele existe e respeitar ele na diferença dele. Lembre-se lá daquele conceito de relativismo cultural que, inclusive, estava na prova ontem, coloquei uma questão sobre isso, né, de sociologia. Então, vamos lá, né? Vamos fazer isso aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui tá muito... Eu vou retomando isso aqui à medida que nós estamos passando, né? Então, veja. No passado, do continente africano, destacam-se reinos e impérios poderosos que desenvolveram a escrita, inovações tecnológicas, um comércio dinâmico, grandes cidades e uma rica produção artística. Os conteúdos reunidos nesse capítulo abordam uma parte muito pequena dessa história. Em meio à grande diversidade étnica e cultural que caracterizou a trajetória dos povos africanos, selecionamos os reinos sudaneses de Gana, do Mali, de Songhai, né, os reinos de Yorubás localizados em Ifé, no Benin, né, que, aliás, né, esses povos yorubás a cultura yorubá está muito presente no Brasil. Os povos bantus, né, em especial o reino do Congo. Quer dizer, o reino do Congo é algo muito maior do que nós entendemos hoje como um Congo, né, que também é importantíssimo para a cultura brasileira. Né, então, os congoleses, angolanos, né, quer dizer, o trato de escravos angolanos foi importantíssimo para a cultura brasileira, para a economia colonial brasileira. Né? Essa foi uma escolha feita para facilitar a compreensão didática
e devido ao estreito relacionamento da história do Brasil, com a história do Brasil. Grande parte dos africanos escravizados e trazidos sobre o país entre os séculos 16 e 19 veio das regiões que esses reinos floresceram, né? Que é da costa ocidental africana. Assim, esperamos promover a valorização da história africana e evidenciar a presença desses povos em nossa formação sociocultural, né? Olha aqui, ó. Vamos lá. Nós vamos começar na próxima página, então. Então, vamos ver aqui, ó. Bom, conhecer a história dos povos africanos ajuda a compreender melhor a formação da sociedade brasileira. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, o PNAD, de 2013, o Instituto do IBGE, a quantidade de afrodescendentes, ou seja, brasileiros que se autodeclararam pretos ou pardos, corresponde a mais de 53% da população. Preto é a terminologia oficial utilizada pelo IBGE. Então, o IBGE coloca essa terminologia. O Brasil possui a segunda maior população negra do mundo, atrás apenas da Nigéria. Estudos apontam que entre os séculos... Eita, alguma coisa aconteceu aqui. Que entre os séculos 16 e 19... Peraí, vou ter que abrir de novo, gente. Deu pau aqui. Professor, o que fala assim que a pessoa é preta ou parda? Autodeclaração. Qual que é a diferença? Não, Autodeclaração. mas Do IBGE, tipo assim, literalmente a cor da pele. Literalmente. Mas você se declara, eu sou preto, eu sou pardo, eu sou cor-de-rosa. Entendeu? entendi. Inclusive, tem um estudo que eu achei muito interessante, porque você pode também, tipo assim, tem um campo lá na pesquisa do IBGE que fala assim, qual que é a cor que você acha que você é? Algo assim, entendeu? Aí, tipo assim, eu sou marronzinho, eu sou morena, eu sou bufugido. E eu lembro que nos resultados, né, da pesquisa do IBGE de 2010, quando eu fiz minha dissertação, eu peguei esses dados. Eu defendi de 2011. Então, eu peguei esses dados de 2010. Né? Olha, você vai fazer 10 anos. E aí, nesses dados, né, aliás, eu peguei e li que tinha uma série de terminologia, várias, assim, mais de 300 terminologias que colocavam de cor de pele. Muito interessante. E surgiu uma série de estudos em relação a isso depois. Né? Eu poderia ter escrito um artigo em relação a isso. Por que, quer dizer, nós temos tanta, tipo assim, o que é o mulato? Até que o mulato é menos, né? Feijão com arroz, né? Eu sou feijão com arroz, eu sou mulatinho, eu sou Café com café com leite. leite, burro queimado, burro fugido. São várias. Por que tem essas terminologias? Né? O que coloca? Por que tem isso? Essa questão. Acaba dificultando, professor, porque, tipo assim, na minha certidão tá parda. Só que na minha família tem outros pardos também, que não tem nada, nenhum traço, assim, porque a minha família, por parte de pai, são pretos, todos. E a minha mãe é branca. Aí eu fiquei como parda por causa da cor de pele. Pois Mas o meu cabelo, meu nariz, muita gente acha assim que é errado eu falar isso. Mas me dificulta muito, sabe? Na hora de falar o que eu sou. Pois é, o que eu sou, isso é uma questão importante, o que eu sou, né? Porque esse é, tipo assim, o problema racial brasileiro é tão grande que a gente tenta maquiar o tempo todo quem nós somos. Porque não é bom ser. O que é socialmente aceito é branco, ponto. Exato. Não, Eu falo não que é eu um sou horror. preta, o povo fica, mas não é, você é mais clarinha. E eu fico, gente, por quê? Por quê? Pois é esse que é o problema. E aí a gente fala que não tem racismo, entendeu? Porque é tão ruim ser negro, e é uma construção histórica. Ser negro é ruim, né? Negro é o escravo, é o trabalhador braçal, é o boçal, né? O que é o boçal? É aquele que não aprendeu a língua, o português, né? É aquele que se rebela, que não se inclui, que não sei o que. Tudo isso tem uma carga negativa
historicamente construída muito forte no Brasil. E nós tentamos o tempo inteiro nos desvencilhar. Tem um artigo da professora Lília Schwartz, eu acho que na realidade está no Espetáculo das Raças, que ela fala sobre o mulato. O mulato é um grande problema para o Brasil. Né? Quem é o mulato? O mulato é um não lugar. Ele é um não lugar. Né? Esse negócio de criar a mistura, né? Olha aqui, o mulato, ele é filho de branco com negro, ok? Mas quem é ele dentro dessa sociedade? Ele é branco, porque, olha aqui, a relação racial é uma relação de dominação. Quem é o dominante? Quem domina, né? Do ponto de vista político, social, econômico e cultural, é o branco. O mulato, ele não é branco. Ele não é branco. Só que o mulato também não é negro. Quem é o mulato? Para onde pende individualmente o sujeito mulato? Entendeu? Para onde pende? Pender para o negro é degenerativo. Pender para o branco é ascensão. Você está entendendo? É ascensão. Porque esse Brasil que nós temos, ele é dominado pelo branco. Embora o branco pode ser minoria, mas ele é dominado pelo branco. É minoria numérica, né? Ele é dominado pelo branco. Quem é esse sujeito? Quem é esse mulato? Você entende É isso? nessa situação que eu me encontro. Exato. Não é só você que se encontra. A grande maioria da população brasileira está nesse lugar, que é um lugar de não lugar. É por isso que E é difícil. você tem que alisar seu cabelo. Porque quando você alisa o seu cabelo, você está pendendo. É um pendão mesmo. Você está pendendo para um lado. Socialmente aceito. Fazer rinoplastia. Exatamente. Não aceitar sua bunda grande. É isso. É. Entendeu? Aí, esse é o lugar do não lugar, é o lugar de como que a sociedade e o processo histórico, ele vai te empurrando. Porque ser negro não é bom. Entendeu? O lugar do negro é o lugar da subserviência. Não é o lugar da ascensão. Você entende isso? É o lugar da subserviência. Não é o lugar da ascensão. Tem que fazer a rinoplastia. O seu nariz não pode ser assim. Tem que branquear. Inclusive, isso foi uma política pública de branqueamento social, eugenia, não é eugenia, de branqueamento social mesmo, durante o processo de final do século XIX e século XX, como é que fala? Da imigração europeia para o Brasil. Vamos branquear. Gente, tem essas palavras, viu? IHGB. Branquear a população. O povo brasileiro é preto demais, mulato demais. Então vamos trazer europeus para branquear a sociedade brasileira. Então, o lugar do negro é um lugar terrível na Constituição Histórico-Social brasileira e cultural. Né? Você ser do candomblé, eu sou um bandista, você tem que ser calado. Porque se você fala na escola, você vai ser estigmatizado. Se você fala no grupo de seus amigos, você vai ser estigmatizado. Se você entra na faculdade e fala isso, você vai ser estigmatizado. Me fala. Quantas pessoas que você conhece que fala, eu sou um bandista? Quantas? Quantas pessoas que você conhece que falam, eu sou do candomblé, eu sou filho de santo? Quantas? Para falar a verdade, aqui em casa, professor, quase ninguém sabe, porque o resto da família julga. E por quê? Se a nossa raiz. Só que isso não é culpa do sujeito. O mundo que o sujeito vive é um mundo que, para haver qualquer tipo de ascensão, ele precisa ser branco. Esses dias eu estava lendo um artigo que eu achei muito interessante. É o seguinte, tipo assim, com essa coisa de pandemia, muitas empresas demitiram. E aí, era uma moça negra, secretária, bilíngue, essas coisas todas, de uma empresa, uma grande empresa, e ela foi, com esse negócio de redução né, de pessoal e tudo, ela foi demitida.
eram não sei quantas secretárias, todas brancas, ela era a única negra. Só ela foi demitida. E ela começa a levantar essa questão. Todas brancas, sou eu que fui demitida. Eu não estou entrando no mérito de competência, de nada disso, não. Eu estou querendo... Gente, todas brancas e uma negra. 10, vamos colocar 10. A negra foi demitida. Né? Se você pega os dados, né, quantas horas são? Vai dar tempo. Eu vou pegar aqui, ó, eu tenho um videozinho aqui, rapidinho, são 10 minutinhos. Deixa eu ver onde que ele tá. Acho que tá aqui, ó. Ele, por meio de pesquisa científica, de pesquisas mesmo, e eu acho que não vai dar tempo não, de pesquisas, ele demonstra... Cadê o vídeo, gente? Cadê os negócios aqui? Deixa o computador... Ué, aqui achei. Deixa eu ver... Didáticos, achei. Tem um que chama... Ele chama... esse daqui, ó. Deixa eu ver se vai dar tempo. Nós temos 9 minutos e 34 segundos. Deixa eu ver quanto tempo que ele tem aqui. E 10 minutos. Ele não vai dar tempo de assistir todo, não. Mas olha aqui que legal. Um dos méritos do sistema de cotas foi trazer à lume as discussões sobre a aclamada democracia racial brasileira. Os detratores dizem que as cotas criariam uma divisão na sociedade que nunca existiu, gerando preconceito e discriminação. Pergunta-se, as cotas romperiam a democracia racial que existe no Brasil ou elas ajudariam a corrigir uma diferença pré-existente? Ainda impera em nosso país a ideia de que negros, brancos, indígenas e as várias etnias que formam nossa população vivem em plena harmonia. Em parte, essa noção encontrou respaldo na obra Casa Grande e Senzala, escrita por Gilberto Freire. Esse fato parece verdadeiro a muitas pessoas, especialmente quando comparam o Brasil aos Estados Unidos, onde determinadas leis privavam cidadãos não brancos de uma série de direitos, que incluíam restrições ao casamento e regras diferentes no uso de transportes e banheiros públicos. Foi neste mesmo país que a Ku Klux Klan atuou e ainda atua violentamente, e militantes dos direitos civis como Malcolm X e Martin Luther King foram assassinados. É verdade que não tivemos uma experiência similar no Brasil, pelo menos de forma tão declarada. E apesar das ciências sociais terem repensado profundamente a teoria de Gilberto Freire, muitos ainda insistem em sua validade. Nós não somos o paraíso da democracia racial, e isso já foi percebido há tempos. No ano de 1951, foi promulgada a Lei Afonso Arinos, que defendia como sendo contravenção a recusa por parte de estabelecimento comercial ou de ensino de hospedar, servir, atender ou receber clientes, compradores ou alunos por preconceito de raça ou de cor. As penas incluíam prisão de 3 meses a 1 ano e multas. O mesmo era aplicado àqueles que negavam emprego a alguém em função de preconceito racial. A Constituição de 1988 tornou o crime de racismo inafiançável e imprescritível. Portanto, pelo menos a partir de meados do século passado, a legislação brasileira já dava provas de que o mito da democracia racial não era exatamente verdadeiro, já que não há sentido combater algo que não existe. Mas vamos às estatísticas. Primeiramente, recorramos aos indicadores sociais de um período imediatamente anterior às discussões sobre as cotas. Adotamos como referência o trabalho Desigualdade Racial no Brasil, Evolução das Condições de Vida na década de 90, escrito por Ricardo Henriques, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, da Universidade Federal Fluminense. No ano de 1999, 34% dos brasileiros eram pobres, isto é, não dispunham de uma renda familiar mínima para suprir os gastos básicos com alimentação, transporte e moradia. Além disso, 12% vivia abaixo da linha de indigência, o que significa dizer que não tinham condições de se alimentarem com a quantidade mínima de 2.000 calorias diárias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Em países com renda per capita semelhante à nossa, esse número correspondia, em média, a 10% da população, o que demonstra que não éramos exatamente um país pobre, e sim desigual. Nesse contexto, para considerar que a raça não tem influência na condição social dos indivíduos, seria necessário que a proporção de pobres brancos e negros acompanhasse a proporção da população total. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE, do ano de 1999
5,4% dos brasileiros se declaravam pretos, 39,9% pardos e 54% brancos. Apesar disso, em 1999, os negros e pardos, que representavam 45,3% da população brasileira, correspondiam a 64% da população pobre e 69% da população indigente. Os brancos, apesar de totalizarem 54% da população, compunham 36% dos pobres e 31% dos indigentes. Em outras palavras, e citando o autor do estudo, dos 53 milhões de brasileiros pobres, 19 milhões são brancos, 30,1 milhões pardos e 3,6 milhões pretos. Entre os 22 milhões de indigentes, temos 6,8 milhões brancos, 13,6 milhões pardos e 1,5 milhão pretos. Ou seja, apesar de serem menos da metade da população, quando o assunto é pobreza, negros e pardos ultrapassam os brancos com folga. O gráfico a seguir ajuda a esclarecer. Na primeira linha, pretos e pardos totalizam 68,85% da população indigente, enquanto os brancos marcam apenas 30,73%. Na segunda linha, o total de pessoas pobres, 63,63%, são negras e 35,95% são brancas. Apesar disso, como mostra a terceira linha, 54,02% da população se declara branca e menos da metade, 45,33%, se declara preta ou parda. Dados de 99. Esses dados podem ser até questionáveis, já que muitos criticam os métodos do IBGE, mas eles apontam uma tendência. No Brasil de 1999, os pretos e pardos, que eram minoria no total da população brasileira, representavam a maioria dos pobres em nosso país. A riqueza não era distribuída de maneira equilibrada entre as pessoas de acordo com o critério da raça ou da cor. Bom, gente, peraí. Eu vou parar por aqui, porque o nosso tempo está acabando. Aí, na próxima aula, daqui a pouco, depois do intervalo, eu continuo, faltam só 5 minutinhos desse vídeo. Vocês já vão pensando sobre isso, porque é exatamente essa discussão que nós estamos fazendo aqui, né? E aí eu quero passar um outro vídeo também, então tem que ser rápido, né? Entrem rápido para a gente dar tempo, que é sobre essas heranças de África no Brasil. E é um vídeo um pouco mais longo, tá bom? Pode ser assim? Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Eu vou encerrar aqui agora e daqui a pouquinho vocês voltam no atraso ou não para a gente começar na hora certinha, tá bom? Então, um abraço para vocês e até daqui a pouquinho. Obrigada, professor. Até mais. Opa, não é aqui não.